o Zanin então, na vamos trazer fogueira. então o Guilherme Zanin, estrategista da Avenue, que já está aqui com a gente e já está ao vivo. Oi, Zanin, boa tarde para você, tudo bem? Fala pessoal, boa tarde. Estamos todos aqui acompanhando o comunicado do presidente do FED Zanin, enquanto vocês falam. duas perguntas. Primeira pergunta. Ele sinalizou 0,75 na próxima? Essa é a primeira pergunta. Se fosse para apostar arma na tua cabeça, Zanin, 0,50 ou 0,75? Segunda pergunta. Você acredita que tem a ver com a sua resposta na primeira, que é um ajuste mais forte, porém menos duradouro? Ou é um ajuste menos forte ou mais duradouro? Ou nenhuma Sim, coisa vamos nem lá. outra? Primeira coisa, né? A vantagem é que a gente tem uma reunião a cada 45 dias. Então, a gente vai ver ainda, a gente está aí no dia 17, então a gente ainda vai ver alguns resultados de inflação e mercado de trabalho que vão ser extremamente relevantes ao longo do próximo mês, exatamente para ditar o ritmo da economia. O mercado futuro, se a gente olhar agora, ele prevê 0,75 com maior probabilidade, tá? Eu acho que, enquanto vocês estavam comentando, eu também estava lendo a ata aqui, uma coisa que chamou a atenção com relação ao lag, né, ou defasagem, onde o Banco Central americano já entende que o ritmo de aperto da política monetária e diminuição do balanço já vinha acontecendo há alguns meses. A gente está, isso desde o início do ano mudou o ritmo do Banco Central e a postura dele, e essa mudança de política tem uma defasagem. A gente sabe muito bem no Brasil, a gente subiu os juros de forma bem agressiva e agora a gente já começa a ver uma desaceleração de inflação. Então, o Banco Central americano, ele bota um discurso um pouco mais brando, dizendo, quero avaliar o que está acontecendo com a economia. Eu acho que essa é uma característica do Jeremy Powell, como comentou, que é bem diferente da sua predecessora, né? Onde ela era mais, que a gente chama de modelista. Ela vinha com os números, vinha com a projeção e mantinha por mais tempo. Já o Jeremy Powell, o mercado tem que se adaptar a cada novo número e a gente vê uma certa oscilação maior nos juros. Não à toa que eles aceleraram vertiginosamente, a gente falava de quase 13,5%, alguns diretores do FED falando 4% de juros, e de repente, nas últimas semanas, a gente vê uma mudança drástica da curva diminuindo. Então, eu acho que assim, é óbvio que o mercado vive dessas mudanças. A taxa de juros americana ela é relevante para o mundo inteiro, seja para a avaliação do dólar, seja para a avaliação das ações dos Estados Unidos, seja para fluxo de dinheiro que pode ou não entrar no Brasil. Então, é extremamente importante para o mercado, mas eu acho que a gente precisa avaliar. Se no próximo mês a gente vê que o cenário de desaceleração da inflação está vindo, assim como o Banco Central já vai estar acompanhando, junto com o mercado de trabalho que não demonstra desaceleração, e o resultado das empresas mostra que as pessoas estão comprando menos produtos mais baratos, eu acho que isso tudo nos leva a crer que, de repente, a gente vem aí com uma postura mais branda, né? Eu acho que, até para responder a tua pergunta, Jeremy Powell, ele precisa ter esse discurso mais hawkish, ele precisa manter essa postura, até que ele tenha sinais claros de que a gente está tendo uma desaceleração vertiginosa. Eu acho que alguns sinais claros são, sim, que nem falou, housing, mas a gente ainda vê um mercado de trabalho forte, e isso é o segundo mandato do Banco Central americano, o que quer dizer que não necessariamente a inflação vai ceder de forma rápida. Acho que ele precisa avaliar com mais tempo, eles destacaram esse lag, e é isso que o mercado vai acompanhar nos próximos meses. Agora, desculpa, Cabral, só rapidinho. O discurso condiz com o que ele vai fazer, entendeu, Zanin? Uma coisa é a comunicação. Eu estou tentando controlar as expectativas via comunicação. Outra coisa é que eu vou fazer de fato. Você acha que condiz? Está alinhado? Não, eu acho que é muito diferente o que o mercado aposta do que o Banco Central americano está dizendo. A curva de juros comparado com as expectativas que foram colocadas, a gente chama até de gráfico de pontos, né? É onde que os conselheiros do FED, eles projetam, e aonde que o mercado está projetando, a gente tem uma grande defasagem. O mercado diz que
os juros vão desacelerar bem mais rápido, que a gente vai ter, exatamente como comentou, né? Esse aumento vertiginoso e, de repente, uma desaceleração rápida dos juros. E os presidentes do Fed lá, eles dizem de uma forma mais branda, tentando segurar a inflação. Eu acho que o Brasil é um exemplo clássico disso, né? Quando a gente, de repente, se eles mudam o discurso diferente do mercado, né, e colocam uma resposta mais branda, que na verdade já está acontecendo, mas se eles de repente dão a entender que não vão subir juros de forma mais rápida, isso pode acelerar de novo o movimento de inflação. Então, é aquela coisa, né, jogando com 5 zagueiros, 6 zagueiros, até garantir que o jogo esteja empatado. Depois, ele começa a pensar em colocar um atacante. E não esqueça que a partir de setembro aumenta a recompra também, né? Vamos ver como é que isso vai ser na prática, 93,5. Ele confirmou aqui, a chance dele mudar para era 0, mas ele confirmou 60 de governo e 35 privado. Então, nós estamos falando de 95 bi a partir de setembro, a recompra que está em 47,5, né? Estava metade. Revenda, né, Cabral? Não é isso? Ele vai... Vender, né? Ele não vai financiar mais, né? Exato. Eu acho que existe uma defasagem muito grande, né? A gente acaba sentindo esse movimento no crédito, exatamente no mercado imobiliário, que é a forma mais rápida da gente ver esse movimento. Mas o resultado, por exemplo, que saiu de Walmart, a gente até mandou ontem, mandei para o pessoal e comentou, a gente já começa a ver a população sofrendo, né? O caso da Walmart em si, 3/4 de todas as pessoas que compram na Walmart, que é o grande supermercado mundial, né? A maior rede mundial de compra de produtos e serviços, eles têm 3/4 de pessoas que têm mais de 100 mil de renda familiar, 100 mil dólares de renda familiar por ano, que é considerado, nos Estados Unidos eles chamam de classe média. Boa parte da população foi para o Walmart comprar produtos com desconto. Que a gente teve uma mudança de produtos como televisão, computadores, que a gente chama de produtos discricionários, para serviços e também para produtos com desconto. Então, a gente está sentindo que a população americana está sofrendo com a inflação, todo mundo já comenta isso, o preço da gasolina mais alta, o preço das casas mais alto, com financiamento mais alto. Então, assim, está havendo uma desaceleração drástica no consumo americano. Isso é fato. O Banco Central americano com certeza sabe disso. Junto com o objetivo de redução de balanço, que, por sua natureza, tende a reduzir ainda mais a liquidez do mercado e ficar um mercado mais apertado. Será que talvez tenha necessidade de se subir tanto os juros, dado esse arrefecimento todo que está acontecendo já? É isso que o mercado está colocando na conta e está dizendo que não, que talvez o Banco Central vai começar a ver essa defasagem, sendo sentida a partir desses próximos meses, e vai dizer, ok, eu preciso, de repente, manter os juros por mais tempo para avaliar o que está acontecendo, mas eu não preciso subir ele tanto, porque tem outros instrumentos de política monetária que podem já ser mais efetivos e já reduzir esse consumo e essa inflação. É uma coisa que ele tem que botar na conta, que ele já deve ter colocado, ontem a gente entrevistou o Adriano Pires aqui, medo de explodir o preço do gás no inverno. Então você pode ter repique de inflação de Natal com o inverno junto. Tenso isso. Então a inflação assim, né? Ela vira montanha-russa, ela sobe, cai e volta. Eu estou vendo aqui no relatório que diz que teve 108 menções de inflação contra 90 em último, mostrando quanto a atividade monetária. E desde 1980 nenhum relatório na história teve tantas menções aos problemas de inflação, demonstrando o quanto esse é o trigger mais relevante. Então, acho que como bem comentou, né, eles estão olhando para catalisadores que podem ser impactados a partir dos próximos meses, além dos que já passaram, e por mais que a gente daqui a pouco tenha um mercado de trabalho que já está começando a sentir o efeito, um consumidor que está diminuindo o seu consumo,
eu acho que a autoridade monetária americana vai decidir que a principal meta é trazer de volta a inflação para números aceitáveis, independente do movimento. O Ogro, acho que ele resumiu bem o sentimento do mercado. Falou assim, o Jerome Powell e o mercado estão apostando em um milagre. Ou seja, combate à inflação sem recessão e sem desemprego. Acho que é meio soft por aí, landing, né? O soft landing que está hard landing, que já está bang jump. Pois é. Ô Zanin, o Adilson aqui no chat, ele pergunta o seguinte: Zanin, quanto da guerra na Ucrânia interfere na decisão do Fed? Bastante. A gente ainda tem um problema de petróleo que deve persistir por bastante tempo. A gente não tem mudanças drásticas nessas informações. Foi bem comentado hoje, né? Já foi falado com as questões de Taiwan, também a China mandando tropas para a região lá da Rússia para exercícios militares. E aí a gente vê que esse problema do petróleo, na verdade, alguns indicadores mostram que os estoques de petróleo retornaram a níveis suficientemente bons para, pelo menos, não se subir o preço. O problema é o refino, que está muito caro. E a gente tem esse problema, esse choque entre se mandar refinar, voltar para os Estados Unidos e conseguir fazer com que reduzam os preços. Nos Estados Unidos houve uma redução já na bomba, no Brasil também através de alguns benefícios do governo. A gente vê isso acontecendo generalizado, tá? Na Europa também o governo está diminuindo impostos sobre o petróleo, só que isso são coisas paliativas. Esse problema do refino continua, a crise lá continua, e aí eu acho que se é um catalisador que era para ser positivo não melhora, a gente precisa ver outras coisas e não esperar por isso, porque talvez essa história possa demorar mais tempo do que a gente gostaria. Boa. O Juvino aqui, ele discorda, ele fala que o problema não é a guerra, são as sanções impostas contra a Rússia. Existe uma grande discussão, acho que sobre isso, vocês podem comentar. A gente tem as questões, muito se fala também do próprio ESG, né? Onde houve um grande benefício de a gente acaba tendo a construção, por exemplo, dos carros elétricos, a gente ter a energia solar, uma energia mais limpa sendo criada, só que o ESG também trouxe externalidades, né? Externalidades são eventos negativos que não se esperava. E um deles foi com que houve uma redução da produção de petróleo. Isso aconteceu no mundo todo, a gente vê as empresas produtoras de petróleo, Chevron, ExxonMobil, não aumentando o capex, pelo contrário, reduzindo o capex, tendo lucro líquido acima da média esses últimos anos por causa das margens, e em vez de investir em novos poços ou aumentar a produção, seja através até de outras fontes de energia renovável, o que elas decidem fazer? É distribuir dividendos e recomprar ações, o que para o acionista é bom, não é ruim, não à toa que são uma das empresas, um dos setores que mais cresceu, só que a gente não vê melhora substancial. Então, assim, a partir num livre mercado competitivo, onde seja sanções, por exemplo, na Europa não acontecessem, ou a gente não tivesse as questões ESG, provavelmente talvez o mercado se readequaria mais rápido. Só que essas questões, tanto das sanções como o ESG, são políticas. E a partir do momento que a gente depende de um movimento político para definir o que é certo e o que é errado, e não do livre mercado, essas externalidades podem perdurar por mais tempo do que se espera. Então, me preocupa, sim, como o Cabral bem falou, a gente está com um catalisador, que é o preço do petróleo, que a partir do momento que se entra no inverno no hemisfério norte, se tem uma maior demanda, e uma maior demanda acaba fazendo com que os preços aumentem. O catalisador da oferta não melhora consideravelmente, e não deve melhorar exatamente por causa dessas externalidades governamentais. E aí a gente termina no mundo onde a inflação pode persistir por mais tempo. Então, nesse sentido, eu entendo o Banco Central americano querer combater principalmente o indicador, o núcleo, esperar que os preços comecem a cair de forma consistente por meses,
porque a gente teve uma desaceleração sim, mas em alguns setores, em alguns produtos, e eu acho que é muito cedo ainda para dizer que o problema da inflação foi resolvido. Zanin também é dos meus. Galgani se identificou já. Não, deu bom discurso, me identifiquei com o que você falou aí. Principalmente por parte aí da política de não investimento na matriz de petróleo, acreditando que estava tudo resolvido, né? Enfim, é isso aí. No final de semana tem um evento, né? Temos um evento e vamos conversar bastante sobre esses assuntos aí. Ah, sábado, né? Sim. Sábado. Não, mas o evento contigo é uma delícia jogar do seu lado, viu? Gabriel, tira eu e o Daniel, por favor. Faz o quadro só dos dois. Poxa, o cara não deixa nem... Que delícia é jogar do seu lado. Ah, beleza. Vai ser preso fácil, maluco. Vai ter que ir pro STF e pedir pra soltar. Você sabe que prende, ali tem canetada. Ali dá canetada fácil, maluco. Se você estiver assistindo o programa, o oficial da justiça da meia hora tá aí na porta. Aqui tá entre amigos, não tem problema. Mas fala isso pra ela só, pra ver se daqui a meia hora não tem oficial de justiça. Maravilha, é gostoso, é um prazer jogar. Zanin, tem duas perguntas aqui para você aqui. O Rogério, ele pergunta o seguinte: por que o Brasil abriu mão de sua vantagem competitiva no que tange o petróleo? E o NEM, ele colocou aqui, pergunta para o Zanin, com tudo isso que estamos passando, seria vantajoso então para o Brasil vender a Petrobras? Assim, para ser bem sincero, eu acompanho mais o cenário internacional. Aqui a gente já vai para uma opinião mais pessoal, que eu não acompanho tanto o case mais Petrobras como no passado. Agora, se a gente olhar no mundo inteiro, as maiores petroleiras do mundo estão ganhando rios de dinheiro, estão aproveitando esse movimento, seja na sua recompensações, seja através de dividendos, e estão tendo resultados relevantes. Eu vi que no Brasil, recentemente, teve um pagamento de dividendos da Petrobras extraordinário por questões lucrativas e políticas. Independente do momento do fator, eu acho que para o setor é benéfico, para a empresa poderia ser benéfico, ela poderia aproveitar isso para, seja investir em outras fontes de energia, seja melhorar a sua eficiência operacional, seja não puramente questões políticas, pelo contrário, beneficiar a sociedade e o país. Eu acho que nesse movimento não vejo a Petrobras se destacando dos players internacionais, muito pelo contrário. E o problema dela de refino, que é o problema que é exatamente onde a gente tem o maior gasto, tá, no litro do preço da gasolina, tem que pensar o seguinte: tem que mandar para refino, para a Europa, para voltar para o Brasil, ou tem uma produção interna, mas que não é tão eficiente. A grande questão é que a gente, de novo, peca por falta de investimento em tecnologia, em produção de massa. O Brasil é o eterno celeiro do mundo, que é bom, tem benefícios de ter commodity, mas eu acho que, assim como commodities são cíclicas, tinha que aproveitar os movimentos de alta para se preparar para os movimentos de baixa. E eu não vejo esse movimento atual acontecendo, por isso que eu prefiro investir nas petroleiras fora do Brasil. Boa. Mais alguma pergunta? Cabral, Gani? Ou a gente pode liberar o Zanin? Pode liberar, Zanin. Além do que, né, Zanin, investindo em petroleira fora, você fica isento do risco político, né? Se de repente muda governo no Brasil e aí começa interferência em Petrobras e tal, né? Perfeito. A gente vai ver agora, a gente está acompanhando bastante o desenvolvimento do mercado de renda fixa, bonds. Esse é um movimento que a gente acredita que a gente vai conseguir liderar bastante. O investidor brasileiro gosta tanto de renda fixa como de dólar. Imagina você ter uma renda nesse sentido. E a primeira coisa que o pessoal nos pergunta são os bonds da Petrobras. Esse é o produto que tem maior demanda, tem o maior amount outstanding. A Petrobras se financiou desde o seu início, pelo menos há mais de década, diversas décadas, conseguiu
capital no exterior, e a gente vê diversos bons com taxas relativamente atrativas para o mercado internacional, desde 3, 4 até 7, 8%, dependendo do vencimento, da maturidade. E a partir do momento que a gente fala de compra de bond, assim, comprar ação é comprar política. Então, eu entendo que, por mais que a empresa esteja bem administrada e que os resultados estejam aparecendo, o investidor tem que entender que, se for um bond ou se for uma ação, você está sucinto a um movimento político. Você está sucinto a alguém falar alguma coisa em algum debate político, podcast, assim por diante, e que a sua ação pode cair puramente por causa disso. E eu me preocupo, eu acho que como investidor de longo prazo, a gente deveria olhar a saúde financeira da empresa, os resultados, o crescimento. E se for para depender de política, aí a gente entra num outro jogo, numa outra seara, e não pensa puramente nisso. Por isso que eu prefiro ficar de bonds, sair de bonds de empresas estatais e nem ações. Eu acho que muita gente vai pensar que é um risco difícil de se prever. Quem conhece mais, como o Gani, provavelmente talvez tenha mais facilidade ao gostar ou não dessas empresas. Eu, particularmente, não entendo nada e admito a minha ignorância nisso e prefiro ficar de fora delas. Tá certo. Ok. Zanin, Grande Zanin. obrigado pela presença aqui. A gente que tinha marcado aqui outras coisas para a gente conversar, mas acabou que essa realmente acabou sendo a coisa mais importante para a gente. Eu ia perguntar para ele se a Nubank é a Oi dos bancos, mas não deu. Era quase isso, mas fica para a próxima para responder. Semana que vem, para o pessoal voltar, a gente responde se o Nubank é a Oi ou não. Boa. Valeu, Zanin. Um abraço para você, querido. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Zanin. Abraço. Até. Guilherme Zanin, estrategista da Avenue aqui no BMC Market. Para encerrar, então...